Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 6. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo Espírito. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teu, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, diga dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui nós temos a maior oração que nós já tivemos feita nessa terra. Irmãos, a oração de Jesus rogando pelos seus discípulos, intercedendo pelos seus discípulos. E ele está orando, rogando não apenas para os seus discípulos, os seus apóstolos, né, irmãos, mas ele está orando por cada um de nós que aqui estamos hoje. O versículo 20 deixa bem claro: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Então Jesus está deixando bem claro: eu não estou orando, rogando, intercedendo apenas pelos meus discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer por meio da mensagem deles, por todos aqueles que vierem a crer na palavra de Deus. Irmãos, e é por isso que nós estamos de pé aqui hoje, né? Não estamos de pé pela nossa força, não estamos de pé pela nossa capacidade, não estamos de pé porque nós somos melhores do que os outros que estão lá no mundo. Não estamos de pé porque Deus foi aquele que nos deu de presente para Jesus Cristo, né, irmãos? E Ele é aquele que rogou por nós. Esse é aquele que nos sustentou, que nos mantém de pé, né, irmãos? E vai dizer: eles eram teus, tu os confiaste a mim, eles têm obedecido a tua palavra. Né, irmãos, há uma característica nos salvos, há uma característica nos eleitos de Deus. A característica dos eleitos de Deus, dos salvos de Deus, é que eles obedecem a palavra de Deus. Né, irmãos, eles caminham baseados naquilo que a Bíblia diz. Sabe, eles não são guiados pelos seus impulsos, eles não são guiados pelos seus desejos, eles não são guiados pelas suas percepções, pelos seus pensamentos, mas eles são guiados e movidos por meio da palavra de Deus. Né, irmãos, a palavra de Deus é aquela que conduz eles. Então, nas atitudes que eles tomam, diante das dificuldades, diante das provações, eles estão sempre olhando para a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus já me alertou
que no mundo eu teria aflições, mas que é para mim ter bom ânimo, né? Porque Jesus Cristo diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então os crentes não estão lá desesperados diante das aflições, né, irmãos, em depressão diante das aflições. Oh meu Deus, apareceu uma aflição. Não, os salvos, os eleitos, eles olham para a palavra de Deus e eles dizem: Jesus Cristo nos avisou, Jesus Cristo me avisou que nesse mundo ia ter aflições. Isso não é novidade, mas que é para mim ter bom ânimo, né? Que afinal de contas a nossa alegria não está se as coisas estão dando certo, né? Se tudo está correndo bem, se as circunstâncias são favoráveis. A nossa alegria está em Deus, e Deus é inabalável, né, irmão? Não tem nada que abala Deus para a gente perder a nossa alegria. Se a nossa alegria está no dinheiro e a gente perde o dinheiro, a gente fica triste. Mas se a gente está com a nossa alegria em Deus, quem vai tirar Deus de nós? Né, irmãos? Quem que vai abalar Deus? Deus é inabalável, né, irmãos? Então há essas realidades aqui. Os salvos, os eleitos de Deus, aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles obedecem à palavra de Deus. E o texto bíblico ainda vai dizer aqui no versículo 8: eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Sabe, os discípulos aceitaram a palavra de Deus, né, irmãos? Eles não ficaram revoltados com a palavra de Deus, né, irmãos? Eles não ouviam as palavras de Jesus e diziam: isso aí eu não concordo não, eu acho que não é bem assim não, né? Eu não acho que a gente está tão perdido assim, eu não me vejo assim, uma pessoa tão ruim assim, a ponto de precisar de um Salvador, né? Tudo bem, não sou perfeito, né? Não, irmãos, Jesus Cristo mostrava a realidade do ser humano morto em seus delitos e pecados, e Jesus Cristo mostrava a realidade de que Ele estava vindo como um Salvador para salvar esses perdidos. Sabe, irmãos, e eles aceitaram a palavra, irmãos. Eles não se viraram contra a palavra. Sabe quantos crentes hoje em dia, irmãos, eles se revoltam diante da palavra de Deus? Sabe, irmãos, eles ficam indignados com a palavra de Deus. Sabe, porque eles entram dentro das igrejas achando que o problema deles é a falta do carro. Eles acham que o problema deles é a falta da casa, né? Que está precisando de uma casa melhor, um carro melhor, que o problema deles é a enfermidade, né? Que as coisas não estão indo muito bem no serviço, né? E quando o Evangelho mostra para eles que o problema deles é o pecado, que eles estão indo para o inferno, que eles precisam de um Salvador, eles ficam revoltados. Não, mas o que é isso? A gente vem aqui para ouvir uma palavra de vitória sobre o carro, aí falar sobre pecado, falar que a gente está morto em delitos e pecados, que a gente precisa de um Salvador. Quantas pessoas, irmãos, se revoltam e não aceitam o Evangelho, né, irmãos? Eles acham que o que eles precisam ouvir é outra coisa, sabe? Mas eles acham que o problema deles é outro. Eles não acham que o problema deles, irmãos, é que eles precisam ser salvos, porque eles já se acham salvos. Não, eu já sou salvo, para que eu tenho que ficar ouvindo sobre salvação na igreja? Né, irmãos? Mas esse é o Evangelho, irmãos, né? O Evangelho, esse é o Evangelho, essa é a realidade, irmãos. Precisamos enxergar a nossa condição miserável, porque enxergando a nossa condição miserável, nós vamos enxergar quão grande é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quem que vai enxergar quão grande é Jesus Cristo quando falta o carro, quando falta a casa? Irmãos, então há uma realidade espiritual aqui, de que os salvos, quando eles ouvem a palavra de Deus, quando eles ouvem o Evangelho, sabe, irmãos, eles aceitam, eles vão dizer: isso aí é a palavra, isso aí é o Evangelho, sabe? Isso aí é a pregação, a exortação da Bíblia, isso aí é a palavra, sabe? Eles aceitam. Sabe, irmãos, eles não vão ficar: não, mas a gente precisa da outra parte também. Sabe a outra parte? O carro, a casa, o casa na justiça. A gente precisa da outra parte também, né? Jesus Cristo é muito bom, mas a gente precisa da outra parte também. Não, irmãos, o Evangelho é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, o Evangelho não é Jesus Cristo mais alguma coisa. O Evangelho mais a outra parte. Não, irmãos, o Evangelho é a obra redentora de Jesus Cristo. E é somente disso que nós precisamos, né, irmãos? E
Jesus está rogando pelos seus discípulos, Jesus está rogando pelos seus eleitos, e Jesus vai dizer: eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Sabe, Jesus Cristo está deixando bem claro, sabe, eu não estou orando pelo mundo inteiro. Sabe esse negócio de que Jesus quer salvar o mundo inteiro? Não, Jesus quer salvar o mundo inteiro. Não, Jesus não está rogando pelo mundo inteiro. Sabe, Jesus Cristo não veio para salvar o mundo inteiro. Jesus Cristo veio salvar os eleitos, aqueles a quem o Pai deu a eles. Somente aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. É um número limitado de pessoas. Porque se Jesus Cristo quisesse salvar todo mundo seria salvo. Se o Espírito Santo quisesse convencer todo mundo da justiça, do pecado e da justiça, todo mundo seria convencido da justiça, do pecado e do juízo, porque ele é eficaz naquilo que ele faz. Glória a Deus. Irmãos? Então Jesus Cristo está intercedendo por aqueles que o Pai escolheu para ser salvo. É por isso que a salvação é pela graça. O que é salvação pela graça? Favor imerecido. Você recebe aquilo que você não merece. Glória a Deus. Irmãos? É baseado em misericórdia. Não é baseado na nossa escolha, na nossa capacidade, no nosso livre-arbítrio, na nossa dedicação. Não, irmãos, é baseado unicamente em misericórdia. É baseado unicamente em graça, favor imerecido. Você está recebendo aquilo que você não merece. Sabe, irmãos, e por que isso é bem claro? Para que nós venhamos a glorificar Jesus Cristo pela nossa salvação. Para que você possa dizer: não, eu fui salvo pela graça, e unicamente pela graça, porque não havia bondade em mim, não havia capacidade em mim, não havia mérito em mim, não havia boas obras em mim, foi a graça, foi a misericórdia, irmãos? Para que o único que seja glorificado seja Deus, para que nós não venhamos a dizer: não, Jesus fez a parte dele, mas eu fiz a minha também, eu me dediquei, eu fiquei firme, eu tive fé, e eu perseverei. Não tenho eu, irmãos. É só Ele, é só Jesus. Sabe, é só Ele salvando e rogando por aqueles, irmãos, a quem o Pai deu a eles. E Jesus vai dizer: Pai Santo, protege-os em teu nome. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Olha só o que Jesus está querendo dizer: enquanto eu estava com eles, eu os defendi, eu os defendi, eu os protegi, sabe, eu mantive eles de pé. Por que eles não caíram? Por que eles não se desviaram? Sabe, irmãos, por que eles não pereceram no meio do caminho? Jesus está dizendo: porque eu os protegi, eu os guardei, eu os mantive de pé, exceto, ainda fala desse jeito, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Sabe, Judas só não foi salvo porque não era para ele ser salvo, porque senão Jesus Cristo tinha salvado ele também. Sabe, eu os salvei, eu os defendi, eu os protegi. Então nós vemos, irmãos, que Jesus Cristo é um bom pastor. Sabe, Ele não deixa as suas ovelhas se perder. Irmãos, não tem nenhum eleito que não vai ser salvo, porque Jesus é um bom pastor. E as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Irmãos, então nós vemos Jesus Cristo salvando aqueles que são deles. E Ele vai dizer: mas agora vou para ti, digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Sabe, Jesus Cristo estava próximo a estar à direita de Deus, estava próximo de morrer na cruz. E Jesus está rogando a Deus para que Deus traga para ele plenas felicidades. Jesus está orando para Deus: Deus coloca plena felicidade no coração deles, Deus coloca fé no coração deles, Deus move eles, Deus inflama eles de bons sentimentos, ó Deus. Sabe, coloca eles de pé, ajuda eles, protege eles
Guarda eles. Sabe, aonde a gente encontra plena felicidade? Na casa, é no carro, sabe, é ganhando alguns milhões na loteria, né, irmãos? É lá que a gente encontra plena felicidade? Não, agora eu não estou feliz não, mas depois que eu aposentar, sabe, aí eu vou ser feliz, porque aí eu não vou precisar trabalhar mais, aí eu vou encontrar plena felicidade, né? Estou pagando uma previdência privada para ganhar 15 mil reais quando tiver a partir de 60 anos, aí eu vou ter uma plena felicidade, vai ser sólida. Não, mas a plena felicidade, irmãos, somente em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, não existe plena felicidade fora de Jesus Cristo. Somente Deus, irmãos, pode encher os nossos corações. Nada nesse mundo pode encher o nosso coração. Por isso que as pessoas têm dinheiro, mas querem mais dinheiro. Né? Não ganhar 5 mil, não, precisa ganhar 10. Ganhar 10, não, precisa ganhar 20. Ganhar 20, não, precisa ganhar 50, ainda não está dando ainda. Ganhar 50, não, precisa de 200. Não, se eu tiver aquele iate de 5 milhões, aí eu vou alcançar plena felicidade. Não, irmãos, esse é o ser humano, irmãos. Buscando alegria no dinheiro, buscando alegria nos relacionamentos. Não, eu estou no terceiro marido, mas depois que eu tiver o quarto, no quarto eu vou ser feliz, no quarto eu acerto, porque né? Não, vocês alcançam a felicidade, está no quarto marido, né? As pessoas estão buscando felicidade, a plena felicidade fora de Deus, né, irmãos? E elas só estão encontrando desespero, elas só estão encontrando aflição, só estão encontrando angústia, porque não há plena felicidade fora de Deus. Somente Jesus Cristo, irmãos, pode nos trazer plena felicidade no Pai, e é por isso que Jesus Cristo está rogando a Deus aqui, para que os salvos encontrem a plena felicidade. Sabe, é por isso que os crentes, irmãos, eles são felizes, não importa se eles estão lá na prisão, como Paulo estava. E Paulo está lá na prisão, lá, está cantando lá, louvando a Deus. Sabe, ele não está lá em depressão, na prisão lá, porque ele queria estar solto. Não, mas ele estava bem. Por quê? Porque ele havia plena felicidade nele, ele era um eleito de Deus. Sabe, as pessoas hoje estão em depressão, estão em aflição, não tem alegria, estão o tempo inteiro insatisfeito, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro murmurando. Por que elas não têm essa alegria? Sabe, porque provavelmente não são eleitos, provavelmente não são salvos. Né, irmãos? Em vez de elas olharem para Jesus Cristo e terem essa plena felicidade, não, irmãos, elas olham para a dificuldade e elas só têm a tristeza, né, irmãos? Só tem a angústia, só tem a decepção. Então, irmãos, olhemos para Jesus Cristo, né, irmãos? E lá nós encontraremos tudo aquilo que nós precisamos. E o que vai dizer? Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou. Quando Jesus Cristo pregou a palavra para os discípulos, a palavra de Deus começou a moldar o comportamento deles. A palavra de Deus, irmãos, começou a mudar as percepções deles. Eles começaram a olhar o mundo de maneira diferente. Eles começaram a agir no mundo de maneira diferente. Sabe, irmãos, e o que as pessoas do mundo fizeram? Odiaram. As pessoas do mundo odiaram. Né, irmãos? As pessoas do mundo não ficaram felizes, não ficaram alegres, não ficaram satisfeitas. Não, irmãos, aquelas pessoas estavam agindo fora do padrão. Né, irmãos? As pessoas hoje em dia nem sabem o que é mundo. Né? O mundo é um sistema. Sabe, irmãos, é um sistema, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus são sistemas contra a palavra de Deus. Um sistema de o que é o casamento no mundo hoje. Casamento no mundo hoje é qualquer coisa. Você junta aí, se não der certo aí, separa e casa com outro. Ninguém tem compromisso com nada. E relacionamento aberto, é casado, mas pode se relacionar sexualmente com outras pessoas, né? E promiscuidade para tudo que é lado, e um desrespeitando o outro, e um ofendendo o outro, valores invertidos sobre família, né? Então há todo um sistema que o mundo quer nos passar, né? Mas e conforme nós vamos contra esse sistema do mundo, o mundo nos odeia. Não, mas vocês são muito intolerantes, as coisas não é assim, vocês são muito ofensivos, porque onde já se viu, né, em pleno ano 2022, ter esse pensamento retrógrado, né, isso aí não existe mais, né, e precisa respeitar a diversidade, né, e você não pode ter a mente fechada desse jeito, sabe, irmãos? O mundo odeia.
crentes. O mundo odeia os salvos. E o mundo vai fazer de tudo, irmãos, para se voltar contra eles, para mudar a mente deles, para mudar o pensamento deles, para mudar, irmãos, a visão deles. E como eles não mudam, eles ficam com raiva, né, irmãos? Eles ficam indignados. Então, irmãos, é preciso que nós estejamos prontos a lidar com a rejeição do mundo. Tem pessoa que tem crente que acha que todo mundo tem que gostar dele. Não, eu quero que todo mundo goste de mim, eu não posso ofender ninguém, eu não vou contra isso, eu não vou contra aquilo, que eu não quero que ninguém me enxergue com maus olhos. Não, irmãos, esteja pronto para ser odiado pelo mundo. Né, irmãos? Esteja pronto para desagradar todo mundo. Se nós estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus, sabe, irmãos, não faz diferença nenhuma se os outros gostam de nós ou não, se os outros nos aprovam ou não. Tá? Então o que os outros vão pensar? A gente nem deveria estar pensando sobre o que os outros vão pensar, porque não faz diferença, não. Se nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, não faz diferença o que os outros vão pensar, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Você vê, eles estão no mundo, mas eles não pertencem mais a esse sistema do mundo. Você vê, irmãos, que os crentes, irmãos, eles não estão se isolando no meio da floresta lá para ficar longe de todo mundo. Não, irmãos, eles estão no mundo, junto com pessoas mundanas no trabalho, mas eles não têm a mesma visão que eles. Né, irmãos? Eles não têm as mesmas condutas que eles. Sabe, irmãos, assim somos nós crentes, irmãos. Nós não somos influenciados por eles. Não, irmãos, aquilo que nos move é a palavra de Deus, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. E o que vai dizer? Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Né? Então, olha só. Jesus está orando a Deus: Senhor, eu não oro para que você tire eles do mundo. Sabe, muitas pessoas estão orando, sabe, porque não querem morrer. Muitas pessoas estão orando: Senhor, eu não quero sair desse mundo, me deixa nesse mundo. Ô Senhor, me tira desse mundo, porque eu não aguento mais a dificuldade desse mundo, me tira desse mundo. Então, irmão, Jesus Cristo, ele está orando aqui. E o que ele tem em mente é a glória de Deus. Sabe o que vai glorificar Deus? O que vai glorificar Deus é os crentes no mundo, né, irmãos? Para que eles possam ser a luz do mundo, para que eles possam ser o sal da terra. Então isso vai fazer com que eles glorifiquem a Deus. Muitas vezes as pessoas estão querendo ficar nesse mundo, não para a glória de Deus, mas para a sua glória. Né, irmãos? Elas estão querendo ser tiradas desse mundo, não para glorificar Deus, mas para a sua glória. Né? Não, Deus, não me tira desse mundo, porque eu quero realizar meus sonhos, meus projetos, eu quero realizar as minhas vontades, eu tenho vontade disso, ele não está nem aí para a glória de Deus, está nem um pouco preocupado no que glorifica a Deus, ele está preocupado com o que é bom para ele. Ah, não, eu estou com uma enfermidade terrível aqui, e estou com uma enfermidade muito ruim, me tira desse mundo, porque se for para ficar nesse mundo com essa enfermidade aqui, eu não quero mais ficar nesse mundo. Sabe, não está preocupado em glorificar Deus na enfermidade. Ah, Deus precisa ser glorificado na enfermidade. Não, ele está preocupado com a sua glória. Não, se for ficar nesse mundo aqui, sofrendo aqui, pode me tirar desse mundo. Né, irmãos? Então, para que Jesus Cristo quer que nós venhamos a ficar nesse mundo? Sabe, para que nós venhamos a glorificar Deus, irmãos. Sabe, irmãos, quando a gente fala em viver uma vida para a glória de Deus, muitas vezes as pessoas acham que é viver pregando, né, meu? Viver pregando, você sobe no púlpito e você prega a palavra de Deus e pronto, você está vivendo para a glória de Deus. Você tem que ficar pregando o evangelho, tem que ficar pregando. Não, irmãos, nós vivemos uma vida para a glória de Deus 24 horas por dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, irmão, nós estamos falando apenas sobre evangelizar alguém, nós estamos falando apenas sobre pregar a palavra de Deus para alguém, estamos falando sobre coisas simples do nosso dia a dia, né, irmãos? Por exemplo, a Bíblia fala que as esposas devem ser boas donas de casa, né, irmãos? Quando você está limpando a sua casa, né, irmão, você está fazendo a obra de Deus limpando a casa.
está fazendo a obra de Deus. Agora, se a esposa limpa a casa, não, porque eu não aguento mais limpar essa casa, porque eu sou empregada dessa casa, eu não aguento, mas estou ficando louco. A partir do momento que você faz murmurando, você faz reclamando, pronto, você já não está fazendo a obra de Deus com alegria mais. Irmãos, a partir do momento que o esposo não quer trabalhar, irmãos, ele não quer cumprir o seu papel de esposo, trabalhar e prover a casa, pronto, já não está fazendo a obra de Deus mais. Irmãos, a partir do momento que os pais não querem disciplinar os seus filhos, não querem educar os seus filhos, pronto, eles já não estão fazendo a obra de Deus mais. Irmãos, então nós fazemos a obra de Deus quando educamos os filhos, fazemos a obra de Deus no nosso trabalho, fazemos a obra de Deus quando a esposa limpa a casa, uma coisa simples, no nosso dia a dia, 24 horas por dia. Irmãos, muitas vezes pode não estar fazendo diferença para os outros, irmãos, mas Deus está vendo ali a gente fazer a obra de Deus em coisas simples. Sabe, hoje em dia os crentes colocaram na cabeça que esse negócio de fazer a obra de Deus é ir na igreja. Não, a obra de Deus é na igreja. 3 vezes por semana ele vem na igreja e ele acha que ser crente é isso. E no seu dia a dia é um xingando o outro, um humilhando o outro, os filhos tudo largado, os filhos tudo à mercê, e no trabalho faz o trabalho de qualquer jeito, e a esposa reclamando em casa o dia inteiro quando tem que fazer os serviços domésticos, e hoje em dia está assim. E os crentes acham que estão fazendo a obra de Deus. Então, fazer a obra de Deus, irmãos, é nós olharmos para a palavra de Deus 24 horas por dia em tudo aquilo que nós fazemos. Né, irmãos? Então, Deus não quer que Jesus Cristo está orando para que Deus não nos tire do mundo, para que a gente possa realmente ser luz nesse mundo. Luz nesse mundo. Podemos ser sal da terra. Né, irmãos? E ele vai dizer: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que a gente encontra a santificação, irmãos? Na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Como é que a gente vai se santificar? Como é que a gente vai viver uma vida santa, irmãos? Conhecendo a palavra de Deus. Sabe quanto tempo, irmãos, a gente gasta lendo a palavra de Deus em casa? Irmãos, quanto tempo a gente gasta lendo a palavra de Deus em casa? Sabe, irmãos, quanto tempo, irmãos, a gente dá importância ao conhecimento da palavra de Deus? Como é que a gente vai se santificar, irmãos, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se não conhecemos as realidades espirituais da palavra de Deus? Quantos crentes, irmãos, eles querem se santificar com um monte de coisa que muitas vezes vai até contra a palavra de Deus. Irmãos, eu já ouvi pregadores dizendo que ele não tem relação com a esposa dele nos dias de culto para manter a santidade. Só que tinha culto 4, 5 vezes na semana. Então olha só, ele estava indo contra a palavra de Deus, que diz que não era para um se abster do outro. Estava indo contra a palavra de Deus e estava dizendo que estava se santificando. Sabe, olha só, o que acontece quando nós não olhamos para a palavra de Deus? Sabe, ele deveria agir de maneira oposta. Né, irmãos? Se você quer casar com alguém e você não quer ter relação com essa pessoa, então você não pode casar, porque a palavra de Deus não aprova esse tipo de coisa. Né, irmãos? Já teve casos de pessoas que se casaram e decidiram fazer voto de celibato para se santificar. Não, a gente vai se abster para a gente poder ter uma vida santa, mas a gente vai casar. E tiveram que explicar para eles que não, é justamente o oposto. Se você quer se santificar, é justamente o oposto. Você vê, mas as pessoas não leem a palavra de Deus e elas acham que isso é santificação, e isso traz santificação. Né, irmãos? Então, se nós não estivermos olhando para a palavra de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, facilmente, irmãos, a gente se desvia e a gente faz o oposto. Né, irmãos? Aí Satanás, o apóstolo Paulo fala assim, não é para um se abster do outro, para que Satanás não fique tentando o outro. Né, irmãos? Aí a pessoa fica lá sendo tentada por Satanás e o outro achando que está se santificando. Então olha só, e o que vai dizer, irmãos? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Né, irmãos?
Então, somente o conhecimento da palavra de Deus vai produzir verdadeira santificação. Somente quando nós conhecemos verdadeiramente quem Jesus Cristo é por meio da sua palavra, nós vamos encontrar verdadeira santificação, porque a santificação vem de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a santificação não vem, deixa de fazer isso e começa a fazer aquilo. Para de fazer isso e faz aquilo. Deixa de fazer aquilo outro e faz aquilo. Não, mas isso não é santificação. A santificação é o conhecimento de quem Jesus Cristo é. E há uma ação sobrenatural de Deus movendo os eleitos, né, irmãos, e transformando eles numa nova criatura em espírito e em verdade. Só que isso é um processo que vai crescendo cada dia mais mediante o conhecimento da palavra de Deus. Se nós não conhecemos nada da palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza que a santificação também não irá crescer. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus Cristo está enviando os seus discípulos ao mundo, né, irmãos? Vocês vão ser luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está em escuridão. E o que é para a gente fazer? Ser luz do mundo. Para a gente proclamar a palavra de Deus, né? Quantas vezes nas escolas, quando a minha esposa mesmo fazia faculdade, tinha matérias lá sobre filósofos que tinham pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus, e você tinha que responder as perguntas lá. O filósofo diz que é assim, 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 mas a palavra de Deus mostra que é assim, assim, assim. O filósofo está errado. Era assim que respondia as perguntas. Às vezes tirava 10, às vezes tirava 0, né? Depende do que o professor interpretava com isso, né, irmãos? Mas a luz era exposta àquele professor ali, né, irmãos? Porque ele achava que a felicidade, de repente, era você buscar suas origens. E se a sua origem era lá da Umbanda, do Candomblé, então a sua felicidade estava nisso. E você tinha que mostrar para ele, não, a felicidade é vivermos uma vida para a glória de Deus. Não é nós buscarmos a nossa origem. Você tinha que explicar lá para ele, né, irmãos? Então, quantos pensamentos contrários, irmãos? Quantas pessoas se manifestam para nós com seus pensamentos contrários, né? Quantas pessoas estão esperando num novo presidente, num novo governo, a felicidade, e você tem que mostrar para eles, não, a felicidade é só em Jesus, viu? Você precisa buscar a felicidade em Jesus. Não adianta você ficar com esperança nesse mundo, no maligno, não, né, irmãos? Jesus envia os seus discípulos para que eles abram suas bocas e proclamem. A característica dos crentes hoje, irmãos, é ficarem de boca fechada. Os crentes hoje em dia, eles não gostam de conflito. Não, os conflitos não são bons, dá problema nos conflitos, as pessoas não gostam. Então, irmãos, mas é isso que a luz faz, irmãos. A luz ilumina, né? As trevas, você não tem como encobrir a luz, você não tem como colocar a luz debaixo da cama. Não, mas a luz, ela ilumina, não tem jeito, irmãos. Sabe, a gente vai desagradar mesmo. Mas é para isso que Jesus Cristo nos colocou nesse mundo, né, irmãos? Para que nós venhamos iluminar. E ele vai dizer, em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Sabe, Jesus Cristo, irmãos, ele viveu sua vida focado em salvar os eleitos. Jesus Cristo se consagrou, irmãos, para que ele possa ser o sacrifício perfeito naquela cruz. Sabe, irmãos, esse foi o propósito dele, estava sempre focado ali. Não, ainda não é chegada a minha hora. Não, ainda não é chegado a minha hora. Não, ainda não é chegado a minha hora. Até que chegou, Pai, é chegado a minha hora. Glória a Deus. Agora chegou a minha hora. Ou seja, ele estava o tempo inteiro focado ali, né, irmãos? Para nosso benefício, né, irmãos? Para que nós sejamos consagrados. Então, olha só, para onde nós temos que olhar para buscarmos a consagração, né, irmãos? Para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que ele também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Né, irmãos? E até onde a gente leu aqui no versículo 21, ele vai falar sobre a unidade, para que todos nós sejamos
né, irmãos, como se fosse um corpo, né, irmãos, há um mesmo Espírito movendo todos, né, irmãos? E o que é a eternidade? Quando a gente fala eternidade, as pessoas pensam que é um período grande, um período longo de tempo, longo, que não acaba. Não, irmãos, a eternidade, irmãos, é nós estarmos em comunhão para sempre com Deus, uma comunhão plena com Deus, né, irmãos? Hoje, para a gente estar em comunhão com Deus, a gente se prepara, a gente se reúne. Não, na eternidade, irmãos, vai ser 24 horas por dia, a gente em comunhão perfeita com Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, há uma satisfação plena, há uma felicidade plena. Sabe, Jesus não ora aqui confessando pecados, como muitas vezes a gente ora, né? Porque Jesus Cristo não tem pecados. A oração de Jesus Cristo é uma oração totalmente diferente da nossa. Glória a Deus. Né, irmãos? Nós confessamos pecados nas nossas orações. Senhor, e Senhor, eu fiquei meio ansioso hoje, Senhor, isso não te glorifica, Senhor, essa ansiedade, que isso aqui deu errado, e eu já fiquei com meu coração aflito, perdoa, Senhor, porque eu devia estar, isso mostra que eu não estou olhando para Ti, porque em Ti eu tenho que manter estabilidade, sabe? A gente ora confessando pecados. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitos crentes acham que precisam orar simplesmente para pedir coisas, né, irmãos, para que Deus possa resolver problemas. Né, irmãos, e os crentes que acham que oram e não precisam confessar pecados, sabe, irmãos, é porque nunca foram crentes de verdade. Né, irmãos, porque os crentes de verdade, os eleitos de verdade, eles estão o tempo inteiro lutando contra as suas inclinações pecaminosas. Sabe, irmãos, eles estão o tempo inteiro lutando contra a sua carne, contra os seus desejos, contra os seus impulsos. Todo dia eles estão lutando. Sabe, irmãos, quem não está confessando pecados, sabe, mas é porque nem está enxergando o pecado que está cometendo. Sabe, irmãos, porque os salvos de verdade, irmãos, quanto mais eles se dedicam à palavra de Deus, quanto mais eles crescem espiritualmente, mais eles lutam contra os seus pecados, mais eles lutam contra as suas ansiedades, mais eles lutam contra os seus anseios. Né, irmãos, por isso que palavras como essas são importantes, irmãos, porque se Jesus Cristo está orando aqui para que nós tenhamos todas essas coisas, sabe, não é algo que vai vir de nós, é algo que vai vir de Deus. Sabe, irmãos, então se está faltando esse monte de coisa aqui para nós, é porque nós não estamos buscando em Deus. Né, irmãos? Porque não estamos falando sobre capacidades humanas, você precisa buscar aí o seu interior aí, você precisa buscar no seu interior aí a força, o vigor, a felicidade. Não, irmãos, nós estamos falando de algo que vem de dentro de nós, estamos falando de algo que vem de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? E se vem de Deus, nós orando a Deus, pedindo para que Ele nos dê essa vida que honre a Deus e glorifique a Deus, certamente, irmãos, Ele vai estar pronto para nos dar. Glória a Deus. Será que se a gente pedir para que nós sejamos servos firmes e fervorosos e valorosos para honrar Ele, será que Deus não vai dar? Vai nos dar, irmãos. Sabe, irmãos, então é preciso que nós venhamos a tomar posse dessas bênçãos espirituais que Jesus Cristo comprou na cruz para nós. Sabe, irmãos, Ele comprou para nós. Então, mas se a gente não consegue enxergar as nossas falhas, os nossos erros, como é que você vai pedir aquilo que você já acha que tem? Se você está todo desesperado, está cheio de ansiedade, está cheio de desespero, mas acha que está bem? Não estou bem, isso é normal, é assim mesmo que a gente acha. Você não precisa se arrepender, vai se arrepender de quê? Está bem. Não é para que você vai pedir a paz de Jesus Cristo? A minha paz vos dou, não a dou como o mundo está. Não precisa pedir a paz, porque eu estou bem, estou desesperado aqui, né? Aflito, ansioso, mas eu estou bem. Sabe, você não tem como se arrepender de um pecado que você acha que não está cometendo. Né, irmãos? Por isso que é preciso analisarmos o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, nos arrependermos, irmãos, e certamente, irmãos, Ele vai nos dar essa felicidade plena que nós lemos aqui. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.